Manos, o que São Paulo fez hoje em São Januário é simplesmente inaceitável para um time que quer brigar por título. Sai na frente, com o jogo na mão e consegue levar a virada de um time que vinha pressionado no campeonato. Mas por outro lado, temos que enaltecer o trabalho do Renato Gaúcho. O time mostrou personalidade, não se escondeu, foi pra cima, virou o jogo e fez São Januário explodir. E tem comentarista falando que agora o Vasco acordou no Brasileirão e que o São Paulo não tá pronto para ser campeão. Então bora conferir a reação da mídia, porque tem gente descendo a lenha no São Paulo e parte da mídia foi à loucura com essa virada absurda do Vasco da Gama, enaltecendo aí o trabalho de Renato Gaúcho. Os jogadores também entenderam isso. Entenderam que o São Januário é uma arma forte pro Vasco. O São Paulo, eu penso que o São Paulo fez um bom jogo. E no momento que, pra mim, o São Paulo estava jogando um bom futebol, o Vasco foi lá e fez gol. É isso que faz com que o São Paulo perca pontos. Parece que sei lá, em algum momento dorme. E por dormir, por faltar concentração, por um minuto, paga caro por isso. Agora, o Vasco em nenhum momento deixou de correr, deixou de lutar. Em nenhum momento o torcedor do Vasco deixou de gritar, deixou de apoiar o seu time. Por isso que eu falo, o torcedor do Vasco, ele sabe que ele é o combustível do time dele. É por isso que os caras lotam o estádio. Onde é que o Vasco joga é sempre cheio. E o torcedor entendeu isso. Tanto que o Andrés, quando termina o jogo, fala assim, a gente ganhou esse jogo aqui, a gente vem nos jogos sem vencer, o torcedor estava aqui. Por isso nós vencemos, por Deus, mas por torcedor. E o Caleri dá uma entrevista e fala, poxa, a gente pede desculpa pro torcedor. Eu creio que no momento que o jogador chega a pedir desculpa, é porque ele entende que faltou entregar algo mais dentro de campo. Porque se um jogador ele sai do campo certo e ciente de que ele deu o máximo dele no campo, ele não vai pedir desculpa. Porque perder faz parte do game. Perder, ganhar, empatar faz parte do game. Às vezes você vai jogar muito bem, às vezes você não vai jogar tão bem, mas você vai entregar a parte física, a parte tática. Tecnicamente não vai ser sempre. Então se o jogador, quando ele acaba desculpa, é porque eu acho que assim, faltou, é um sentimento de poderíamos fazer um pouco mais. E o São Paulo pagou, porque o Vasco fez um pouco mais. Nem tecnicamente, mas correu, lutou e não se entregou em momento nenhum. Por isso teve a virada. Cara, o Felipe Melo foi perfeito nessa análise. O Vasco ganhou no detalhe que decide o jogo, que é a intensidade. O São Paulo estava jogando bem, mas no momento de desligamento, o Vasco foi lá e puniu. O Vasco não parou em nenhum momento. Correu, lutou, brigou e ainda teve a torcida empurrando o tempo todo. Agora o São Paulo, quando o Caleri vem na entrevista e pede desculpa, isso aí diz muito sobre como foi o jogo, porque o jogador ele só pede desculpa quando ele sabe que faltou algo. E hoje, por parte do São Paulo, faltou intensidade. E no Brasileirão, meu amigo, em jogos como esse, se você dormir um minuto, você paga caro. Já o Pilhado mostrou toda a sua indignação com o camisa 9 do São Paulo com os 2 gols feitos que ele perdeu. Confere aí. Olha o gol inacreditável que o Caleri perdeu. Cara, um camisa 9 perder 2 chances sem goleiro desse jeito aí. O Léo Jardim estava caído no chão. Ele erra a primeira, que ele finaliza pro lado, em cima do defensor do Vasco, e depois ele erra a segunda. Olha isso, cara. Olha, essa câmera é muito boa. Ó, 1, 2. Não dá, cara. Um camisa 9 perder um gol como esse, meu Deus, pra mim é imperdoável. Pra mim no futebol, um atacante perder 2 chances assim, e pontos corridos, vale deixar claro, todos os jogos são decisivos. São Paulo cai na tabela, isso aqui, na boa, pra mim é um daqueles gols imperdoáveis. Que coisa bizarra. Olha, e o Tirone não pipocou não, hein? Ele expôs o São Paulo sem dó. Falou que o time ilude, parece que está bem, mas na hora decisiva some. Se liga aí. Fala aí, galera, acabou agora há pouco em São Januário de virada. Vasco 2, São Paulo 1 em São Januário. São Paulo chega à sua segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Perdeu do Vitória fora de casa, perdeu do Vasco agora fora de casa. Tem um confronto pela Copa do Brasil terça-feira. Mas o fato é que em campo o São Paulo saiu na frente no placar. Começo do primeiro tempo, gol do Luciano, chute do Caleri, rebote, gol do Luciano. E aí o São Paulo, que joga com 2 pontas, porque a preferência
do técnico Roger Machado, tinha a faca, o queijo, a goiabada e tudo mais na mão. Tinha 2 pontas para puxar contra-ataques e tentar incomodar um pouco o Vasco depois disso. Mas não, o São Paulo simplesmente se recolheu no seu campo de defesa o tempo todo e aí ficou tomando bola, cruzamento tal e tudo mais. Foi tomando pressão no primeiro tempo. No segundo tempo ele troca jogadores, mas mantém o mesmo sistema com 2 pontas e os 2 pontas não conseguem puxar um único contra-ataque em mais de 90 minutos ou mais de 70 minutos depois do gol do São Paulo, e aí era uma tragédia anunciada. Tomou o empate, tomou a virada, logo depois perde o segundo jogo. Acho que a questão central dessa derrota do São Paulo é entender isso. Como que um time em que o treinador tem uma constância tão importante, tem uma vontade tão grande de jogar com um sistema com 2 pontas, como que esse time é incapaz de puxar um único contra-ataque em 70 minutos de jogo, e aí toma a virada, porque ficou só se defendendo, tomou a virada, 2-1, São Paulo vai para a segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro. É inevitável, a pressão sobre Roger Machado é maior agora, aumentou, não tem como, não dá para um time jogar apenas se defendendo fora de casa, como fez o São Paulo, de uma maneira, chegou a ser até covarde, né, apenas rebatendo bola o tempo todo. Todo mundo já sabe, né? Tá em crise, é só chamar o São Paulo. Como é que pode, hein? O time faz um gol no começo do primeiro tempo, com o Luciano. Aí passa o resto do jogo todinho se defendendo, jogando por contra-ataque. Aí no final do jogo perde o jogo. Não é melhor perder o jogo tentando jogar do que só se defendendo? E é cada golzinho que a gente toma, meu Deus do céu. A gente faz uma força para poder perder jogo. Rapaz, tá difícil, viu? Tá difícil, mas como a gente já tá acostumado, São Paulo nunca decepciona. Quando tem alguém em crise, já sabe, o melhor time para se jogar quando se tá em crise é o São Paulo. São Paulo é sempre... São Paulo tá ressuscitando mais que Jesus Cristo. Não é possível, cara. Ô Roger, como é que pode, cara? Você permitir que o time venha tanto para trás desse jeito? Pelo amor de Deus, cara. 80 e poucos minutos só se defendendo, aí não tem quem aguente. Aí no final do jogo o que é que acontece? Perde o jogo, aí sai com a sensação, se a gente tivesse jogado. Aí me ajuda, né? Me ajuda a te ajudar, né? Desse jeito não tem como. Eita, os envolvidos aí que fizeram essa maravilha com o nosso tricolor, né? Estávamos em cima, agora estamos embaixo. Provavelmente é o lugar que vocês gostam de ficar, né? Porque é tempo de reconhecer. Reconheça o erro. Essa é uma grande virtude do ser humano. E o torcedor não é mais bobo não, tá? O torcedor, quando vaia, tem razão, porque hoje o torcedor cada dia mais se preocupa com o clube, ok? Então é tempo ainda de acordar. Bom final de semana a vocês envolvidos aí da diretoria do São Paulo. O torcedor continua indignado e se é que vai ser bom, né? Pra quem é torcedor não vai ser nada bom, mas provavelmente pra vocês vai ser um final de semana bacana demais. Então, bom final de sábado e bom domingo a todos vocês envolvidos, porque nós torcedores vamos ficar no sofrimento novamente, ok? Um grande abraço. Bom, no final das contas foi um ótimo jogo. O São Paulo começou melhor, parecia que ia dominar, mas o ritmo foi caindo no decorrer da partida. E o Vasco fez o que precisava, se impôs, acreditou até o fim, com o apoio da torcida, correu mais, brigou mais e saiu com os 3 pontos. E essa intensidade pesa muito em um campeonato de pontos corridos como o Brasileirão. Agora eu quero saber de você, foi mais mérito do Vasco ou o São Paulo que deixou escapar de novo? Comenta aí porque esse jogo ainda vai render bastante. Eu vou ficando por aqui, se assistiu até aqui não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Vejo vocês em um próximo vídeo, um grande abraço.